Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. E hoje nós vamos falar sobre um assunto importante, mais um assunto entre os muitos que vamos considerar nesse tema importante que são as frações. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre as frações equivalentes. Frações equivalentes. Antes de prosseguir com o conteúdo, só lembrando para vocês, ou informando para vocês o que significa uma fração equivalente. Que é algo equivalente? Algo equivalente não é algo igual, mas algo que tem um alto grau de semelhança, certo? Quando eu for explicando o conteúdo, aí vocês vão entender melhor que grau de semelhança é esse que estou me referindo. Mas vamos lá, olha só. Vou representar aqui uma fração qualquer, certo? Uma fração qualquer, tá bom? Aqui. Um bloco, vou representar, fazer um outro bloco para vocês entenderem aqui. Certo? Olha só. Na verdade, eu vou fazer um terceiro bloco depois, que aí fica mais fácil para fundamentar o nosso conceito. Ok? Então vamos lá. Assim, um pouquinho não tem problema não. Muito bem. Pois bem, então nós temos três blocos aparentemente iguais, né? Ou equivalentes, semelhantes. Bom, agora eu vou dividir esse bloco, esse maior, ao meio. E vou pintar uma parte dele. Bem, pausem o vídeo e nesse ponto tentem representar essa fração aqui. E aí, conseguiram? Então nós sabemos que a parte de baixo representa a quantidade em que o todo ele foi dividido, que foi em 2. E a parte pintada representa a quantidade tomada. Ok? Então na verdade aqui nós temos um meio. Um meio. Ok? Vamos fazer algo semelhante agora com o próximo. Porém, agora eu vou dividir em 4 partes iguais esse aqui, ó, certo? Ao invés de 2 partes, agora esse todo vai ser dividido em 4 partes. Agora não foi dividido de forma equivalente, mas é só o conceito, tá? Que eu quero que vocês entendam. Vou pintar agora 2 partes. Agora nós vamos representar essa nova parte. Como é que vai ficar? Lembrando que a parte de baixo indica em quantas partes o todo foi dividida ou dividido. Foi dividido, desculpe, em 4 partes. E dessas partes eu tomei 2. Como é que nós lemos aqui? 2/4. Ok? Certo? E para finalizar, vamos ao último. Vou fazer a divisão também. Vejam, pessoal. Agora eu vou dividir ele em 8 partes iguais. Veja. Vai ser dividido em 8 partes. Pronto. Ao invés de eu dividir o todo em 4, agora eu dividi em 8. Agora eu vou pintar 4 partes. Ok. Pronto. Então tá aí. Aqui nós podemos representar como isso. Como 2, aliás, com 4 oitavos. Foi dividido em 8 partes.
e eu representei 4 delas. Então fica 4 oitavos. Ok, tudo bem. Agora eu quero que vocês percebam algo interessante. O que é que nós podemos tirar de interessante? É que essas 3 frações, 1/2, essa outra fração, 2/4, e a fração 4/8, elas são equivalentes. Por que equivalentes? Então, olha, 1/2 é a mesma coisa que 2/4, que é a mesma coisa que 4/8. Opa, por que eu posso afirmar isso? Bom, espero que vocês entendam aqui. Vou tracejar. E agora eu vou circular a parte que me interessa. Tá? Vocês verem qual a regularidade a que estou me referindo. Ok? Então tá aqui, ó. Olha só. Muito bem. Então, se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que o bloco, eles são semelhantes, né? E se você for perceber, é que eu pintei 1/2, a metade. Mas aqui, se vocês prestarem atenção, aqui também é 1/2. É a metade, ó, que eu tenho 2 blocos para cá, aliás, 2 pedacinhos para cá e 2 para cá. Mas isso quer dizer que essa parte pintada representa a metade da quantidade de blocos que tem. Na verdade, se nós temos 4 e eu pintei 2, não pintei a metade. Aqui a ideia é a mesma, ó, que se eu tenho 8 e pintei 4, eu pintei a metade da figura total. Então é por isso que eles são semelhantes. São representações diferentes, mas indicando a mesma quantidade ou a mesma fração. Então isso que nós chamamos de fração equivalente. É como se eu dissesse, olha, Pedro tinha uma barra de chocolate e comeu 1/2. Ele comeu a metade, não é? Agora, se eu digo que Pedro tinha uma barra de chocolate, dividiu em 4 partes iguais e comeu 2 partes. Ele comeu a metade. A ideia ainda permanece. E se eu disser, Pedro tinha uma barra de chocolate, dividiu em 8 pedacinhos e comeu 4 pedacinhos. Novamente, nós podemos chegar à conclusão de que ele comeu a metade da barra de chocolate. Ok? Na prática, pessoal, vocês vão entender que essa ideia é muito útil porque vai nos ajudar muitas vezes a diminuir uma fração representada de uma forma mais simples, porque você pode ver, ó, eu ia aumentando aqui, eu ia dobrando o numerador, ia dobrando o denominador. Talvez, se eu fizesse esse processo, eu poderia chegar em algo do tipo 1.500, por exemplo, né, sobre 3.000. A representação é a mesma, mas é um cálculo muito grande, são números muito grandes. E você pode ver que eu posso representar a mesma fração com números diferentes, mas no fim das contas vai resultar na mesma ideia, na mesma coisa, tá certo? Agora veja só, vou só perceber aqui uma regularidade interessante. Olha, como foi que eu cheguei a esse 2/4? Se eu pegar e dividir aqui, multiplicar por 2 e multiplicar por 2, olha só o que eu vou encontrar. Olha, 1 vezes 2 dá 2, né? Vou representar aqui na frente. Se eu multiplicar 2 vezes 2 dá 4. Eu cheguei à mesma fração. Mas veja que eu multipliquei tanto o numerador, desculpa, eu nem vi. Multiplicar aqui, ó, 1 vezes 2 dá 2 e 2 vezes 2 dá 4. Aí você vê em que eu multipliquei tanto o numerador quanto o denominador pela mesma quantidade. Cheguei a esse número. Se eu tivesse multiplicado aqui por 4, ficaria 1 vezes 4.
Aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Seria 1 meio. E agora eu vou multiplicar aqui vezes 4 e aqui vezes 4. Eu chegaria a 4, 2, 4, 8. 4 oitavos. E aqui é a mesma representação. A gente pode fazer também o inverso. Se eu pegasse e dividisse aqui por 2, né, por exemplo, e aqui por 2, aqui eu multipliquei para chegar aqui, né? Aqui se eu dividir, eu vou chegar aqui, ó. 2 dividido por 2 vai dar 1. E 4 dividido por 2 dá 2, ó. Viu que eu cheguei a mesma coisa aqui, ó, a mesma fração? Porque elas são equivalentes. Se elas não forem equivalentes, se você fizer esse processo, você não vai chegar ao mesmo resultado. Aqui também é da mesma forma, se eu dividir por 4 e aqui também por 4, lembrando, tem que ser o mesmo número. Eu vou chegar a 4 por 4 dá 1 e 8 por 4 dá 2. Cheguei a 1 meio novamente. Então entenderam a ideia, né? Ok? Então vamos prosseguir com outro vídeo para dar sequência a esses conceitos, tá ok?